Tivemos recentemente um caso de uma ponte que colapsou, o vídeo foi viralizado. Queria entender como é que o Ministério está monitorando esses pontos. O que faltou para antecipar esse possível colapso, né? A gente tem uma pressão, como o senhor mesmo já falou, do transporte do agronegócio, que cresceu muito em regiões como Maranhão, Matopiba. Então, como é que a gente consegue evitar que situações como essa aconteçam? Luciano, o DENIT é uma instituição que deve ter o maior número de engenheiros do país, né? Ela deve ter o maior número de engenheiros com doutorado, pós-doutorado e mestrado, sem dúvida nenhuma, com pesquisa científica muito relevante. Uhum. Tem especialistas em concreto, em estrutura, tem de tudo. O Maurício deve conhecer bem. E a turma é muito técnica. Ele já tinha um programa de manutenção de pontes. O que a gente não tem? A gente não tem a agilidade do privado. Então, a gente tem a dificuldade de fazer as licitações. Nem sempre elas conseguem ter sucesso, porque a gente tem que usar tabelas de preço padronizadas. E nem sempre o ativo, em mais obra de arte, ele é padronizado. Então, tem dificuldade de construção de preços. E, num caso concreto, a gente está em avaliação, tem sindicância aberta, a gente está estudando o que aconteceu. A gente claramente tem um problema ali. O que aconteceu? Falhou a manutenção? A análise do DENIT foi no tempo correto? Então, a gente está avaliando essas questões, porque a gente fez a avaliação, a gente mapeia os riscos e vai de 1 a 5 nível de risco do ativo. Esse nível de ativo, que é o manual do DENIT, que serve também para as concessionárias, ele está captando tudo que precisa ser captado? Sim. Né? Eu tenho uma política pública que, quando chega no nível 1, que é o mais crítico, o que eu tenho que fazer? Então, a gente está estudando essas questões para a gente aperfeiçoar. Infelizmente, aconteceu um acidente numa ponte entregue na década de 50, 60, que foi entregue ela, que é uma ponte diferenciada, porque ela tinha um vão livre grande, diferente da maioria das pontes pelo país. Ganhou vários prêmios de engenharia essa ponte, né? Então, ela tem também algumas peculiaridades de vibração. E aí ela foi concebida no momento do Brasil que era para transporte rodoviário de passageiros, e não de carga como é hoje, naquela região principalmente. Então, isso exige que o Brasil passou muitos anos sem um investimento suficiente nas infraestruturas. Não só isso, não é só de manutenção. Eu falo de reforços estruturais. Sim. Eu falo de mudança de aperfeiçoamento. O DENIT não tinha dinheiro para isso. Restrição orçamentária. Restrição orçamentária grande. Por isso que a gente definiu que a gente precisa fazer concessões para trazer o setor privado para ajudar a gente nisso. E colocar o setor público apenas onde aqui não tem capacidade econômica de projetos viáveis. Então, isso a gente precisa acelerar essa agenda de investimentos, porque o gap ainda é muito grande. E também a gente, nesse caso específico, provavelmente teve algum erro de gestão em relação ao ativo, que a gente está apurando isso. E a gente vai punir os responsáveis em relação a isso. E isso sirve de aprendizado.